Jesus, eu sou a missionária Rose Freitas, eu congrego na Assembleia de Deus de Pavuna, pastor Carlos Lolli, nós somos congregação de Madureira, do bispo Abner Ferreira, e eu estou aqui hoje para trazer a aula número 13 da Escola Bíblica Dominical. Se chama Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. É uma aula bem importante, nós vamos falar sobre relacionamentos. Falar de relacionamentos é muito bom, todos nós temos relacionamentos. Porém, o texto áureo diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Deus falando que ele quer ter a prioridade. E nós vamos, ao decorrer da aula, falar sobre isso, sobre os relacionamentos e suas prioridades. E nós estamos trocando as prioridades, isso é um perigo iminente. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir, saiba escolher, interpretar, visualizar e escolher o que é bom, o que é melhor. Discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então, nós teremos vários relacionamentos na nossa vida, nós já nascemos, frutos de relacionamento, e ao longo da nossa caminhada nós formalizamos outros relacionamentos. Mas eu quero dizer que aqui Deus diz o seguinte: eu quero prioridade. Sabe aquela coisa urgente, emergente? E o Senhor, ele quer a prioridade para que as coisas fluam melhor em nossas vidas, no âmbito familiar, no nosso trabalho, tudo. Se Cristo for o centro, todo mais será abençoado com a presença dele nas nossas vidas. E a gente vê ali no quadro, ali atrás, prioridades, relacionamento do cristão com Deus e com a família. A gente vê N relacionamentos que nós temos ao longo da nossa caminhada. Mas colocando como prioridade Deus, você vai ver ali Deus e família. Está destacado Deus e família. E o restante, tudo, já está dizendo, é restante, não é resto. Entenda bem. É questão mesmo de necessidades e prioridades. Vem namoro, festas, igreja, dieta, meu Deus, dieta, amigos, dívidas, negócios e vai por aí afora. A gente vai tendo que escolher a prioridade. Bom, gente, os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, explicar os níveis de relacionamento de Jesus. Mostrar que ele também teve relacionamentos aqui na Terra, tá? Segundo, mostrar alguns aspectos da vida cristã em sua relação com a família. Então, mostrar isso, como nós lidamos com as questões familiares e como nós conseguimos nos relacionar. E enfatizar a relevância do relacionamento com Deus, sempre enfatizar isso. Então, as outras coisas são importantes, mas é questão de critérios, questão da gente elencar as nossas prioridades. Bom, o texto de referência se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 51, Lucas, capítulo 12, versículos 52 e 53 e Lucas, capítulo 14, versículo 26. E diz o seguinte, Lucas 2, 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Jesus caminhando com a sua família. E a Bíblia diz claramente que Jesus era-lhes sujeito, ele era sujeito a seus pais, ele obedecia a seus pais, ele seguia os preceitos de seus pais. Um exemplo para nós. Lucas 12, 52 diz assim: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. A gente vê isso nos relacionamentos em família. Então está dizendo aqui a respeito de relacionamentos familiares. E a gente sabe que nem sempre a gente concorda. O problema não é concordar, o problema é como a gente vai se colocar nessa discordância. E Lucas capítulo 14, versículo 26 diz assim: se alguém vier a mim
e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Mas que negócio é esse? Está dizendo que muitas vezes, quando quando a nossa família não segue ao Senhor, e quando a pessoa vem para Jesus, ela tem que abrir mão de algumas coisas. E talvez a família não entenda isso. Talvez ela não aceite essa nova decisão, essa escolha que a pessoa tem. A Bíblia está dizendo aqui que mesmo que a família não entenda o propósito, nós enquanto pessoas, nós enquanto discípulos, nos colocaremos e não traremos problemas familiares, mas traremos a solução. E a solução é Jesus, o maior amigo. Introdução. Encerrando esse trimestre, gente, que trimestre maravilhoso. Esse trimestre, os 3 meses falando sobre família, coisa linda, projeto de Deus. Nós estamos encerrando hoje, o último domingo, o último momento, a lição número 13. E a presente lição propõe uma importante reflexão. Vamos refletir aqui nesse domingo sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre 2 relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Discernimento, gente, o discernimento é algo que nós temos necessidade de ter discernimento. Às vezes nós não discernimos o que é certo e o que é errado, porque estamos envolvidos em muitas coisas. Tópico 1. Diferentes níveis de relacionamento. Você sabe que tem níveis. Tem aqueles níveis profundos, a gente vê isso. Tem aqueles superficiais. Mas olha, a profundidade é que diz muito sobre nós, Quem nos conhece é quem conhece quem está perto de nós. E o tópico 1 diz o seguinte: Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, como eu e você, como nós, vivemos esses diferentes níveis. Mas ele deixou um exemplo e instruções, ou seja, ele nos ensina sobre esse relevante aspecto da natureza humana, o aspecto relacional. Porque eu também posso me isolar. Eu posso me isolar da sociedade, mas Cristo me ensinou que ele, sendo Deus, ele viveu entre os discípulos, ele viveu numa família, ele viveu entre pessoas, pecadoras ou não, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser o nosso Jesus. Então não importa onde nós estejamos, não importa o nível de relacionamento que a gente tem naquele local determinado, o que importa é que a presença de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós e as coisas tendem a melhorar porque é a presença do Senhor que faz a diferença. O tópico 1.1 diz o seguinte: Jesus e sua família terrena. Olha, Jesus teve família. Jesus experimentou em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Então, assim, quando a gente fala de alguma coisa e alguém diz assim, olha, eu falo assim, olha, eu sei o que você está passando. Alguém diz assim, não, você não sabe, você não tem noção. Jesus pode dizer que sabe o que nós passamos porque ele teve uma família. Ninguém melhor do que viver a experiência para falar sobre aquele assunto. Falar do que os outros vivem é muito fácil. Falar de exemplos dos outros, mas Jesus fala do exemplo dele. Então eu digo a vocês que nós precisamos vivenciar esses relacionamentos para termos a intimidade e termos como passar as informações, viver aquele momento. E de acordo com o plano divino de salvação, que você vai ler em João, capítulo 1, versículo 14, que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que se materializou, se fez carne e viveu entre nós e que está vivo em espírito e em verdade, porque ele ressuscitou, nós entendemos que tal acontecimento se deu em um contexto familiar. Ele habitou entre nós, mas num contexto familiar. Ele não ficou isolado de uma família. Ele mostrou que o propósito de Deus é que as famílias estejam juntas. E esse propósito incluía o quê? Uma mulher. Quem foi essa mulher? Maria, agraciada, escolhida, abençoada. Foi o canal que Deus utilizou. E o seu útero abrigou Jesus. Que privilégio de Maria, né? Um homem, José. Quem foi José? Esposo de Maria, que aceitou a condição porque ele foi falado através do Espírito Santo como foi essa concepção. Ele atuou após do nascimento de Jesus como pai dele. Atuou. Porque Deus assim permitiu e Deus assim orientou.
E esse homem fez toda a diferença na vida dele. Nós vamos ver aí com o andar da lição. E irmãos, então, incluía um pai, uma mãe, um homem, uma mulher e os irmãos de Jesus, queira ou não queira. Após Maria ter tido Jesus, ela teve outros filhos. Sim, e a Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos. Olha, Tiago, José, Judas e Simão, irmãos carnais. E pelo menos 2 irmãs. Você vai ler essa referência no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 3, para confirmar. Tópico 1.2, relacionamento de Jesus com Maria e José. Ora, Deus se fez carne, Jesus Cristo estava entre nós e a gente pensa assim, como deve ser o relacionamento com pai e mãe? Né? Ele era Deus, ele podia se colocar e dizer assim, me obedeço, mas ele não mudou a ordem dos fatores. Por quê? A gente entende aquele mandamento que diz honrar teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que você viva bem e se prolongue os seus dias na face da terra, porque viver bem não inclui você viver 100 anos sem saúde, numa cama, amargurado. Viver bem significa você ser feliz nessa terra, porque é a nossa porção que Deus tem determinado para cada um de nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então digo a vocês que mesmo na cruz, veja bem, vamos citar isso nesse momento, mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou a sua mãe, mas providenciou para ela, para que ela fosse amparada. Que interessante, né? A gente vê o seguinte, e cito isso para vocês porque ele determinou João para cuidar de Maria quando ele estava sendo crucificado. João, o discípulo amado, o melhor amigo, aquele que estava ao seu lado. Veja bem, se cumpre essa palavra de honrar pai e mãe na vida de João. Você pode ver que ele foi o discípulo que mais viveu por essa convivência, por ter obedecido o mestre, ter cuidado da mãe do mestre. Porque naquele tempo não tinha esse plano familiar, uma viúva ganhava um dinheirinho, a previdência deixava... Não. João zelou por aquela mulher por ordem de Cristo. Então a gente vê ali o cuidado de Cristo pela vida da sua mãe. Veja, e a gente vê também o cuidado dos pais, Maria e José, a respeito de Jesus, na circuncisão, tá? Circuncisou para que tivesse ali, dentro da lei que eles viviam, né, legalmente. A apresentação ao Senhor no templo, eles foram até o templo, seguiram o manual, seguiram tudo que a Bíblia ordena. Então, assim, nós entregamos nossos filhos nas mãos do Senhor. Meu querido, minha querida, coisa linda é nós apresentarmos nossos filhos, entender que não são nossos. Nós apenas cuidamos, eles pertencem ao Senhor Jesus. Filhos abençoados, filhos da promessa, como Jesus ele foi consagrado ali. Ele teve uma formação profissional, você vai ler lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, que ele foi identificado como carpinteiro e filho de carpinteiro, ou seja, ele tinha uma profissão, ele teve uma formação familiar boa e ele teve uma instrução religiosa, porque dentro daquelas casas se ensinavam a palavra e não é diferente dos dias atuais, porque os nossos lares também são frutos de bênçãos para nossos filhos. E é interessante que Jesus se sujeitava aos pais, como eu falei no início, e falando a respeito de João e do amparo que ele deu à mãe de Jesus, eu me lembro aqui dessa preocupação de Cristo com a sua mãe e me preocupo também e penso aqui na preocupação da mãe com o seu filho ali. Imagina a mãe vendo seu filho sofrendo na cruz do Calvário. Quando meu filho Mateus nasceu, eu tive um excelente médico, o Dr. Silvio Rios, obstetra maravilhoso, com a sua esposa, a doutora Lídia Cobb, uma excelente médica, e toda uma equipe abençoada. E eu me lembro que meu marido estava ali assistindo ao parto, que foi cesárea, e quando o doutor falou assim, vem cá, Rosivaldo, nós vamos cortar o cordão umbilical. E ao cortar, ele disse uma coisa que ficou gravada, eu estou cortando esse cordão aqui, você está cortando um cordão que é visível, a olho nu a gente vê. Mas o cordão espiritual, o cordão emocional que une uma mãe ao filho, ninguém corta. Ninguém consegue cortar. Você leva para o resto da tua vida. Mãe, eu quero dizer uma palavra para você nessa manhã.
aquilo que Deus abençoou no teu ventre, inimigo nenhum vai amaldiçoar, porque o nosso Deus tem poder de guardar, de restaurar, de livrar, porque uma oração de uma mãe tem efeitos sobrenaturais no mundo espiritual, porque a Bíblia diz assim, pode uma mãe esquecer-se de um filho que mamou, que está no seu peito, de maneira que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Será que tem uma mãe que faça isso? Existem mães que abandonam seus filhos, sim. Então a palavra diz o seguinte, mas ainda que essa se esquecesse, eu, o Senhor Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Então o Senhor é aquele que tem um relacionamento muito lindo com as mães. É um amor que se assemelha ao amor de Deus, um amor que abre mão. Então, assim como aquela mãe amou seu filho e sofreu por ele, o Senhor Jesus também retribuiu esse afeto, esse amor, porque ele tinha ali uma gratidão por aquela mulher que ele ensinou, que esteve com ele, ao seu pai e aos seus irmãos. E é maravilhoso saber disso, ter uma família. Tópico 1.3, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Ora, numa família, como nós falamos anteriormente, ele teve uma família, mas essa família talvez não fosse a família perfeita, que a gente não tem famílias perfeitas, né? Mas ele ali teve a reverência e teve a dedicação à sua família, porém, ele encontrou nos seus discípulos, sabe? Os seus discípulos eram considerados por ele como sua família, não desmerecendo a família dos laços sanguíneos. Não a família, não, ele tinha ali uma consideração pelos seus discípulos como família também, tratava. E é muito legal isso, porque o fato de terem sido filhos de Maria, sabe, os 4 que eu mencionei, e talvez 2 meninas, não quer dizer que eles tinham um relacionamento harmonioso, porque a gente percebe alguma coisa ali, sabe? Ele conviveu de perto com seus irmãos, mas eles não entenderam o ministério de Jesus. Talvez até o momento que ele não tinha iniciado o seu ministério, ele estava muito bem visto ali, talvez, não sei. Questões familiares, né? A má interpretação de coisas, o mal entendido. E quando ele iniciou o seu ministério, talvez ele não fosse bem aceito por seus irmãos, porque ele começou a se destacar. E às vezes alguém da nossa casa não entende esse destaque, essa honra que vem do Senhor. Porém, eu quero dizer a vocês que estar perto, proximidade, não é a mesma coisa que intimidade. Eu posso estar perto de um monte de gente, não tenho intimidade nenhuma com ela. E o Senhor quer que eu tenha proximidade e intimidade com Ele. E tendo com Ele, Ele consegue nos ajudar nesses relacionamentos, embora difíceis. Nós temos relacionamentos difíceis, mas não impossíveis, porque nós servimos ao Deus do impossível. Mas quando esses discípulos começaram a se achegar a Jesus e a aceitar os seus ensinamentos, a viver junto com Ele, a ter experiências, seus discípulos tornaram também a sua família. Nós vamos ver isso no Evangelho segundo o doutor Lucas, que escreveu para os gregos, mas nós estamos aqui recebendo também essa palavra. Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21, você vai confirmar que ele tinha os seus discípulos como sua segunda família. Muito bom nós convivermos com pessoas que nos amam, porque Deus também usa aspectos estreitos, sabe, e íntimo do relacionamento familiar como ilustração para mostrar que nós também, né, o plano identificado, reuniu o povo que é identificado como família de Deus. Então, assim, nós temos a família de Deus. Não somos ligados por laços sanguíneos terrenos, mas o sangue de Cristo nos une. Coisa linda! E aí, uma vez, o William Shakespeare disse assim, amigos são a família que a vida nos permite escolher. Beleza? Então, assim, a nossa igreja é a nossa família. Muito bom ter essa família, muito bom pertencer a uma igreja. Tópico 2, o cristão e a sua família. Agora, falei de Jesus, agora eu vou falar de nós, cristãos, enquanto famílias, enquanto pertencentes a uma família. É importante que o relacionamento do cristão com sua família leve em conta as orientações contidas na palavra de Deus. E o obedecer é o melhor que sacrificar. A Bíblia tem a bússola, tem as normas, tem as orientações, tem conselhos éticos, morais, sabe, que nós precisamos seguir para que a gente não se perca no caminho. É uma orientação em todas as áreas da família, em todas as áreas da nossa vida a gente vai encontrar na Bíblia.
Tópico 2.1. A importância da coerência. O cristão é chamado a viver coerente. Conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. Falar de uma palavra é muito fácil. Tem pessoas que têm facilidade de falar, mas eu quero dizer o seguinte, é mais importante viver o que nós falamos. E existe assim uma disparidade, uma discrepância entre o que as pessoas falam e o que elas vivem. Então, às vezes, eu posso nem falar, mas a minha vida está sendo lida. O nosso conceito, nossos vizinhos aqui, olha, eles escutam muito mais do que as pessoas que estão na igreja, porque lá eu posso viver uma vida, mas na minha casa, no seio familiar, há uma diferenciação. Uma vez, uma pessoa me disse a respeito de uma criança que perdeu seu pai. E esse pai era o obreiro exemplar da igreja, aquele homem maravilhoso que pregava a palavra, que ajudava todo mundo, era o socorrista da igreja. E no seu velório, quando ele faleceu, houve um choro, um pranto, um clamor, todo mundo falando bem. E aquele menininho ali do lado da sua mãe olhando, e aquele homem sendo velado, e todo mundo falando porque esse homem era muito bom, esse homem era maravilhoso, e todas as qualificações, porque depois de morto a pessoa vira santo, né? Em alguns casos. E ali falando, e aquele menino virou e falou assim, mamãe, quem é esse homem que está aí? Porque ele não reconheceu que era seu pai, ele quis ir lá ver. Porque o que as pessoas estavam falando daquele homem não era o homem que ele conhecia dentro de casa. Tem pessoas que são especiais do lado de fora, mas com a sua família não tem a menor consideração. E a Bíblia diz a respeito disso, de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, receba isso. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não adianta eu ser o melhor obreiro, a melhor pessoa, o melhor amigo e não cuidar e não zelar pela minha família. Tópico 2.2 diz o seguinte, quando a família não se converte. E aí? A Bíblia diz o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa. Você recebe essa promessa na sua vida? Recebe essa palavra? Eu recebo no meu coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso numa questão de escolha pessoal. E a gente fica assim pensando, poxa, é um déspota, como é que ele vai escolher pela família? Ele não está escolhendo pela família dele, ele está fazendo a escolha dele. Que o que ele puder fazer para que eles entendam que Cristo é o melhor, que servir ao Senhor é a melhor escolha do mundo, ele vai fazer. Então eu profetizo e falo junto com você nesse momento, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O cristão é também chamado a perseverar na fé em Cristo. E no testemunho perante seus familiares, por intermédio de quê? Da sua conduta. Eu não posso forçar uma situação, eu não posso obrigar uma situação, mas eu posso falar da melhor forma, eu posso me colocar, eu posso dizer o que é certo, o que é errado, as pessoas vão escolher, mas eu vou dizer qual é o caminho, porque eu sei o caminho, você sabe, né? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres, livres do pecado, livres de todo o mal, de toda a maldição desse mundo, porque o Senhor, ele diz, neste mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci esse mundo. E se ele venceu num contexto familiar conturbado, no meio de discípulos que não entendiam muito bem, teve aquele que traiu, teve o que negou, mas ele permaneceu fiel. E nós vamos ter todas essas questões nos nossos relacionamentos, mas em nome de Jesus nós vamos permanecer fiéis. Nem sempre, na nossa realidade vai consistir de todos os membros da nossa família servindo ao Senhor. Isso nos deixa tão tristes, né? Saber que a pessoa está distante dos caminhos do Senhor, às vezes está nos vícios, às vezes está nas drogas, às vezes está andando por caminhos tortuosos, está sofrendo consequências das escolhas. E nós ficamos ansiosos por conta disso, porque nós queremos o melhor. Mas o Senhor diz para mim e para você, vamos perseverar? Vamos continuar orando e não desistir daquilo que o Senhor disse para nós que estaria conosco, sabe? E por intermédio da conduta que nós temos, da vida que nós vivemos, nós vamos ser influenciadores. Influenciadores de uma geração que está sendo influenciada por qualquer coisa, mas não, nós vamos permanecer de pé. E os sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais de vida abundante, de milagres que nós vivenciamos, será o fator que vai influenciar outras vidas também.
Jesus não desanimou, gente, olha só, meus irmãos, não tendo o apoio de seus irmãos, mas ele continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 dos seus irmãos passaram a segui-lo. Eu vou dizer para você quem foi, Tiago e Judas. A Bíblia fala em Gálatas 1,19, no livro de Judas, número 1, você vai ver a respeito disso, porque eles se tornaram influentes na igreja primitiva. Então, gente, tem um ditado popular que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não desista. Não desista dos seus ideais, não desista da promessa do Senhor, não desista dos seus, porque em nome de Jesus nós vamos profetizar que a nossa família será alcançada através dessa palavra, a palavra que liberta. Tópico 2, 3. Casamento, instituição divina para a vida terrena. Ei, você está pensando que casei, vou ficar casada lá no céu, isso aí acaba. Casamento é para viver aqui na terra, então aproveita. Viva bem, viva da melhor maneira possível com a pessoa que você ama, a pessoa que você escolheu. Porque lá no céu não vai ter esse negócio de ficar casadinho lá não, viver na mesma caminha, o abracinho, porque lá no céu será cântico, será alegria, e nós diremos santo, 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 junto com os anjos, será maravilhoso, e a gente pensa assim, poxa, vai ser chato. Que chato o quê? Chato é viver no pecado e no inferno. Chato é você perder tudo nessa terra, sabe? Porque fez péssimas escolhas, mas o Senhor tem o melhor para nós. Ruas de ouro, muros de cristal, coisa linda, é o céu que nos espera. Mas veja, quando você fala casados para sempre, a Bíblia diz, até que a morte nos separe. Então a morte vai separar, então aproveita enquanto está vivo. Porque, gente, viúva é quem morre. Você vê que quando a pessoa morre, sempre tem outro. Ah, não vou casar. Vai ter outra pessoa, a fila anda. Meu Deus, tem misericórdia. Mas lá no céu não tem essas coisas, a gente não vai nem se lembrar dessa história, não. A gente terá um corpo transformado, um corpo de glória, será bênção, sabe? Mas o casamento aqui na terra, segundo aqui nós aprendemos, ele deve ser também um instrumento que contribua na santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. O meu casamento não pode trazer escândalo, o meu casamento tem que ser bênção, para que as pessoas sejam afetadas, as pessoas sejam abençoadas também. E aí eu vejo o seguinte, aonde há um casamento de discórdia e tudo mais, é melhor estar casado do que estar sozinho, porque pelo menos eu tenho uma companhia. E tem situações que é melhor estar só do que mal acompanhado, porque tem discípulos do Senhor que não se casaram pela sua chamada. E eles, veja bem, só porque eles não casaram não tem direito, não. Tem pessoas que não casaram. É uma chamada diferenciada. Eu não vou condenar porque não casar. É bom que o homem não esteja só. Mas tem situações que a influência dessa pessoa na vida pode trazer muita dor e sofrimento. Então tem pessoas que não se casam. Mas se você casou, glória a Deus por isso. Mas lá no céu será diferente. Amém? Tópico 3, nosso relacionamento com Deus. Falamos dos relacionamentos de Jesus, falamos do nosso relacionamento familiar, né? E quero falar com vocês sobre o nosso relacionamento com Deus, prioridade nesse relacionamento. E é importante estabelecermos o seguinte, prioridades em nossos relacionamentos tendo como referencial minha referência. Quando a gente fala de referência de alguém, a gente tem que saber quem a gente escolhe para referência, né? E como referencial a palavra de Deus. Então essa é a minha referência, é a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo. Então eu preciso dessas qualificações, eu tenho que ter a referência, estar respaldada na palavra e ter uma capacitação através do Espírito Santo de Deus. Ele me chamou, mas ele precisa me capacitar para fazer essa obra. Dizem por aí que muitos são chamados e poucos escolhidos. Na verdade, não é dizem por aí, a Bíblia diz, porque dizem por aí o seguinte, né? Deus não chama os capacitados, ele capacita quem chamou, ele capacita através do Espírito Santo. Bom, gente, o amor a Deus é o tópico 3.1. E é linda aquela palavra em Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus. Mas existe um semelhante a este, que está
grudado a esse, colado a esse que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é uma questão de relacionamento muito grande. Eu gostaria de, nesse momento, ler com vocês o Salmo 128, que fala sobre as bênçãos da família. Por que eu vou falar nisso? Eu vou dizer que esse Salmo nos ensina a ter esses relacionamentos. E o Salmo 128, você pode me acompanhar se você quiser. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mesmo na tribulação, eu sei que vai ficar tudo bem. Mesmo no dia mau, eu sei que vai ficar tudo bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos na oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que ama o Senhor. O homem que coloca Deus como prioridade, é isso. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos e os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel, a paz sobre a sua casa, a paz sobre a sua família, a paz sobre o seu bairro. Porque você é a diferença. E aí eu coloco para vocês o seguinte: não existe família perfeita, mas existe família saudável. E é um prazer caminhar juntos, prosseguir juntos. Veja, no Salmo 128, gente, o salmista falando da relação com Deus, ele fala primeiro, antes de falar do cara se dar bem, da mulher se dar bem na sua casa, do homem de Deus estar bem com a sua família, ele fala da sua relação com Deus, em primeiro lugar. Porque ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha aí, o segredo da minha e da tua vitória. Eu vou ser bem-aventurado. Você será bem-aventurado, temendo ao Senhor. Porque a relação com Deus deve ser a primeira área do relacionamento familiar. Então essa é a primeira área do relacionamento familiar, é o meu relacionamento com Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas. Estou amando ao Senhor, tá? Mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar você, para eu amar aqueles que estão na minha casa e perdoar, eu preciso me amar. Porque amando ao Senhor, eu entendo que eu estou me amando, me aceitando com as minhas limitações, entendendo que o milagre, pessoas perfeitas não existem, mas eu sirvo a um Deus que é perfeito. E eu me amando do jeito que eu sou, não falando de características físicas, não, eu estou falando também do meu emocional, da maneira que eu sou. Se eu me aceito do jeito que eu sou e entendo que eu posso melhorar e peço: me ajude a melhorar. Precisamos melhorar, mas eu me amando e me entendendo, sabendo que eu tenho defeitos, mas eu tenho qualidades. Eu consigo amar você. Eu consigo aceitar as suas, talvez as suas limitações também, que muita gente não consegue suportar, né? Mas a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. E o suportar é isso, é relevar situações, é tentar compreender, é se calar, é respirar. O exercício de respirar, vou respirar. Quando você respira, você dá um alívio. Então respira e segue em frente. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 6, leia: amo, versículos 1 a 3. Nós vamos ler que Moisés começa dizendo ao povo de Israel o seguinte: temam ao Senhor nosso Deus, você, seus filhos e os seus netos. Ele coloca o pacote completo, eu e a minha casa, ele coloca a descendência. Meu Deus, fazemos, meu Deus, como Deus é bom. Tudo correrá bem para vocês. Ele vem dizendo isso no final: tudo vai correr bem, porque essas instruções continuam pertinentes às famílias contemporâneas também. Então o primeiro versículo, ele diz respeito a temer ao Senhor, dar o nosso melhor, amar ao Senhor acima de todas. Mas o versículo 2 é tremendo. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, mesmo na tribulação. Deus vai dar um jeitinho. Mas ele diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. Então eu tenho direito à felicidade. Esse negócio de dizer que lá no céu eu vou ser feliz, porque aqui é só tribulação, só é dor, pranto, ranger de dente. Meu Deus! Deus prometeu que estaria conosco. A felicidade vem do Senhor. Eu posso ter momentos de tristeza, ter momentos de perdas, de dor, o momento atual, a calamidade que o mundo está vivendo. Mas o Senhor está presente. Eu creio na promessa do Senhor. E o Senhor Jesus, ao subir ao céu, disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele enviará um Consolador. Esse Consolador está conosco.
para nos consolar, para nos animar, para nos orientar nessas fases da nossa vida. Mas o trabalho, gente, é necessário, porque ter o seu dinheirinho para pagar suas contas, para comprar aqueles mimos, aquelas coisinhas, né? É muito bom para suprir as necessidades da família. Mas eu não posso inverter os papéis. Porque com a vida agitada que muitos levam, o que acontece? Em busca de ganhar dinheiro, conforto, né? Aquelas coisas que a gente quer, né? Que Deus não... A gente acaba atropelando as prioridades, sabe? A nossa casa, em vez de ser um lugar de harmonia, passa a ser um lugar que eu visito de vez em quando para dormir. Por quê? Porque eu tenho que ganhar dinheiro. E quando isso se torna a minha prioridade ao invés da minha família, eu estou invertendo papéis. Gente, tem momentos na vida que a gente não pode perder, sabe? Primeiro dentinho que o filho, né, extrai, a primeira palavra, né? E a gente vai se lembrando dessas coisas que, quando a gente está presente, a gente consegue enxergar. Nem sempre eu posso estar presente em tudo, porque eu não sou Deus, eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, muito menos onipresente. Mas poder viver esses momentos no seio da família é uma coisa linda, gente. Compartilhar momentos como o cheiro da comida, gente. O cheiro do biscoito, do bolo assando, o cheiro do café dentro de casa, aquelas coisas que nós compartilhamos, sabe? O seio da família, isso é muito bom. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, mas isso não pode ser o seu Senhor, porque o seu Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele é Deus do impossível e Ele não vai deixar faltar nada, porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Deus vai nos colocar. No versículo 3, temos a relação com a casa, a mulher no interior da casa, estar dentro da casa, aquilo que eu falo, né? É o lugar que nós descansamos, que nos alimentamos e que nós queremos ter paz, né? Que temos a nossa privacidade com quem nós amamos. Mas aí isso vai sendo distorcido pelo momento atual. E o versículo 3, a parte B, diz assim: teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Gente, eu tenho um filho, meu querido Mateus, meu abençoado. E quando ele está à mesa junto com meu marido, é uma bênção, é minha família. Poder estar à mesa sem estar vendo uma televisão, porque, gente, é tremendo. Existe a família margarina, eu falo muito sobre isso, gente. A família margarina é a família perfeita, que a mídia coloca lá para vender margarina. Aquela família que de manhã está tomando aquele café, todo mundo escovado, penteado, ajeitado. Hoje eu dei um trato no look aqui, porque eu ia falar... Mas a gente não costuma ficar assim dentro de casa. Mas você veja bem, ali passa uma ideia de uma família perfeita e alguém que não tem diz assim, meu Deus, como eu queria aquela família. Irmão, entenda uma coisa, essa família perfeita não existe. O que existe é a tua família que Deus te deu e que pode melhorar através de ti, através da sua conduta. Minha irmã, você é mulher de Deus e você foi chamada para edificar a sua casa. Não existe, então, família perfeita, mas existe família saudável. Sentar à mesa, quando diz que os filhos estão sentados à mesa, que a família está se olhando na mesa, sem olhar para a televisão, sem olhar para um celular, deixar de lado isso e viver aquele momento, o momento da família. Isso não pode ser roubado de nós, porque quando você está vendo televisão, sentado, comendo, o teu sistema nervoso central está mandando a mensagem que você está vendo televisão. Você está mexendo no celular e você está colocando as garfadas na boca. Você acaba comendo muito mais do que o necessário, se esquece que comeu, não supriu a tua necessidade. Por quê? Porque o teu sistema nervoso está mandando várias mensagens para o cérebro, para a cognição, que você está ali no aprendizado, vendo aquela televisão ou vendo o teu celular. Você se distrai, acaba comendo desnecessariamente, muito além, repete e não percebe que na tua frente você tem o melhor que Deus te deu, a tua família. Vamos aproveitar esses momentos tão especiais para nós, porque cada casa precisa ser uma igreja. Sendo igreja no nosso lar, a nossa igreja vai ser muito fortalecida. Quero dizer a vocês o seguinte, uma vez o meu pastor querido Carlos Lolli, ele trazendo uma palavra, eu acredito que foi no final do ano, não me lembro bem a data, mas ele falava sobre o dia mau e aquilo foi uma palavra, sabe aquela palavra que fica no teu coração? E ele disse o seguinte, vocês vão ver o calendário de 2020 e no calendário de 2020 vai ter lá janeiro, vai ter carnaval, Páscoa, tá tudo colocado no calendário. Você vai olhar lá, poxa, janeiro para mim foi maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Tirei férias.
Fevereiro, carnaval, fui para Guarapari, foi maravilhoso. Estava tudo lá no calendário. Eu me planejei para que desse certo. A gente também tem que se planejar. Porém, ele disse, irmãos, tomem cuidado, porque o dia mau não está no calendário. Aquilo mexeu comigo. Você sabe, nós sabemos que nós estamos vivendo o dia mau. O coronavírus está aí. Foi uma tragédia anunciada. A gente pensou, ai meu Deus, às vezes eu acordo de manhã pensando, será que isso está acontecendo mesmo? E pessoas próximas a nós estão vivendo isso, uma insuficiência respiratória, isoladas, porque precisam se tratar. A gente não sabe como vai ser o finalizar dessa história, né? A gente não sabe, a gente está em casa se guardando. E aí eu começo a entender nesse momento o quê? Que a igreja está lá vazia. Não é a igreja que está vazia lá. Que está lá é a construção que nós adoramos ao Senhor. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. Então a Bíblia diz que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Tanto é que o culto está sendo realizado. Nós estamos adorando ao Senhor, estamos cultuando ao Senhor. O coronavírus está aí. Muitas pessoas vão perder a vida ou já perderam a vida. Mas eu quero dizer que para mim o viver é ganho, o viver é Cristo. E Deus nos alcança pela sua infinita misericórdia. E quando a gente fala nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Nós estamos dentro de casa temporariamente, irmãos. Vamos aproveitar esses momentos. É o refúgio que Deus tem nos dado. Vamos buscar ao Senhor e valorizar aquilo que nós muitas vezes não valorizamos. O direito de ir e vir para a igreja, sabe? Sinto saudade dos meus irmãos. Irmãos, outro dia o meu pastor falou assim, você deve estar em abstinência. Porque como é que é você não poder abraçar? Meu Deus, eu amo abraçar, eu passo um pouquinho de mim através de um abraço e recebo também, muitas vezes eu recebi a bênção do Senhor através de um abraço, sem ter uma palavra. E eu não estou podendo viver isso lá fora, mas o abraço do Espírito Santo está na minha vida, está na sua também. O Senhor não te abandonou. Nessa fase difícil, vamos crer, vamos acreditar que o Senhor está conosco e que isso vai passar, como tantas coisas já passaram. E falando para vocês, e a respeito do Salmo 28, eu quero só colocar para vocês essa ordem. Resumindo aqui, o Salmo 28. Primeiro lugar, o que nós aprendemos? Deus, ninguém vai tirar o lugar dele. Nem o filho que eu amo, nem o marido que eu amo demais. Sabe, o filho que eu admiro, que amo, não vai tirar o lugar do meu Senhor. Meus pais já perdi, já se foram. Esse vínculo foi partido, mas já trago na memória os ensinamentos que eu recebi. E aqui, assim, nós vamos perdendo pessoas. Mas a graça do Senhor e a presença dele nós não vamos perder. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, tua família. Esse relacionamento lindo, que muitas vezes nos fere e às vezes ferimos, porque é a proximidade que nos faz conhecer melhor as pessoas, a intimidade que muitas vezes nos faz machucar pessoas, tá? Terceiro lugar, não é a igreja, lamento, mas é o trabalho. Porque se você não trabalhar, você não tem como manter a sua igreja nem a sua família. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. E depois a igreja. Entenda, igreja, eu não estou falando de igreja como Deus. Buscai a Deus acima de todas as coisas, não é isso? E as coisas serão as outras coisas. A prioridade é Deus. Então, as outras coisas está também a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é uma continuidade da nossa família. Então eu preciso zelar, eu preciso cuidar daqueles relacionamentos originais, sabe? Deus não formou primeiro a igreja, ele formou primeiro a família. E da família veio a igreja. Mas Adão trabalhava, ele nomeava os animais e depois ele teve o seu trabalho. E nós temos isso. Não podemos deixar de lado o trabalho para viver da obra. Não. Então, essa aí é a ordem que eu coloco para vocês. E o tópico 3.2 diz assim, discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Bom, nenhum laço terreno deve diminuir a nossa lealdade a Cristo. Nenhum laço. Porém, o Senhor promete contínuo sustento, cuidado e proteção à nossa família. Deus está prometendo que vai estar conosco em qualquer situação. Mas, gente, vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer as melhores escolhas. Tópico 3. Expresso nosso relacionamento com Deus e expresso no referencial adotado. Qual é a tua referência? Falei lá atrás que a palavra é a minha referência, é a minha bússola. Mas eu quero dizer que, sabe quem se fez carne? Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, o Verbo, a palavra. Então, Jesus é a palavra que nós estamos ouvindo, vivendo e transmitindo a outras pessoas. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 33. E a conclusão, glória, diz o seguinte, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio da nossa conduta, da nossa maneira de viver, do trato, sabe? Da maneira que a gente se expressa com as pessoas, do nosso testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Meus queridos e minhas queridas, desejo que te vá bem e que tenha saúde. E que bem também vá a tua alma, porque nesse momento, né, em que nós estamos sendo assim afligidos, como eu já falei, gera uma ansiedade muito grande em nossos corações. Como vai ser o dia de amanhã? Eu quero dizer que o amanhã pertence ao Senhor. Quero dizer, você também lança sobre Deus a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Até esse dia vai continuar cuidando. Vários livramentos o Senhor já deu e continuará livrando, porque é promessa dele para as nossas vidas. Veja que os sintomas do coronavírus, entre eles, é a insuficiência respiratória. Você sente uma falta de ar. E na ansiedade é comum a palpitação e a falta de ar. E a pessoa que já está ansiosa, ela tem essa questão, né, de, ai meu Deus, o que é que vai... E a palpitação vem, o coração acelera e ela sente a falta de ar, sabe? Como se fosse morrer mesmo. E trazendo isso para o coronavírus, algumas pessoas não estão morrendo do coronavírus. Estão morrendo pela ansiedade, sabe? Será que eu vou ter? Será que esse mal vai chegar na minha casa? Soube de uma pessoa que morreu porque infartou, justamente por isso, o coração acelerou, a pessoa sentiu essa ansiedade grande, a palpitação, aquela falta de ar, no que sentiu a falta de ar, estou com coronavírus, e pensou que estivesse, ficou ali aflita, e não aguentou a pressão, porque bombeou-se muito sangue naquele momento, né? Para o seu cérebro ali, preocupado com a sua ansiedade, com sua maneira, e de repente aquela pessoa infartou, morreu, foi enterrada ontem. Então Deus quer dizer a você, no dia mau, Deus não mudou. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da tua casa. Deixa Deus entrar na tua casa com a providência necessária, nos relacionamentos que podem estar difíceis, sabe, em todas as esferas, mas o Senhor está presente. Quero dizer a você, toma posse da bandeira da vitória, com essa mão, e com essa mão a bandeira da paz. Coloca essa bandeira, essas duas bandeiras, vitória é o sangue de Cristo na tua casa e a paz. Porque a Bíblia diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Recebam meu abraço, meu beijo, minha saudade no meu coração. Em breve estaremos juntos e que Deus abençoe você e a sua casa.